Bom, cara, deixa eu mudar um pouco de assunto então, que a gente falou bastante sobre a Arthur, sobre a sua trajetória, mas com certeza tem uma galera ouvindo que tem algumas dúvidas mais macro, assim, mais sobre todo o conceito em si, sabe? Sobre o que é mineração. Então eu vou começar te perguntando a pergunta que sua mãe deve ter te feito, seu pai deve ter te feito, sua namorada mulher deve ter te feito, seus amigos devem ter te feito. E sempre é difícil explicar, né? Porque por onde você começa, por onde você aborda, é um bagulho tão complexo que como você explica? E se você tá tanto tempo nessa, talvez você já tenha desenvolvido uma manha. Então explica pra mim, o que é mineração de Bitcoin? Cara, a mineração é basicamente a espinha dorsal da blockchain. Não ajudei muito para o leigo, mas vamos fazer uma comparação real. Quando você vai comprar alguma coisa no supermercado, basicamente você vai lá e paga com o seu cartão. Aí você vai olhar ali o teu cartão, tem uma bandeirinha lá, Visa, Master, whatever, e a maquininha do cartão tem uma bandeira ali, enfim, Cielo, o que for. Você passou sua compra no caixa, você bateu seu cartão ali e deu aprovado. Por que que o cara deixa você sair do. Ah, peraí. Não é que eu dei uma fungada no nariz aqui. Cara, por que que quando você vai no supermercado, você faz uma compra e no final dela você bate seu cartão ali, enfim, o cara deixa você ir embora com as compras, quando deu aprovado? Porque a tua bandeirinha, no teu cartão ali está escrito Master, Visa, qualquer outra bandeira, a máquina de cartão, Cielo, GetNet, whatever, o que for. E quando esses caras atuam e deu aprovado ali na maquininha, existe uma relação de confiança entre as partes que dizem que aquela transação foi válida, que eu tenho dinheiro para arcar com aquela despesa que eu fiz ali. Né? Eu fiz as minhas compras, então todo mundo confia, o mercado confia que vai receber o dinheiro e, e que eu consegui pagar aquilo. O que que o minerador faz? O minerador é o cara que ele escreve as transações dentro da blockchain. Então, quando duas pessoas estão transacionando, elas estão fazendo uma transação de uma parte para outra, como que é garantido que existe idoneidade nessa transação? Como que um cara sabe que o outro não está dando golpe no outro? Porque justamente o algoritmo do Bitcoin e os mineradores, o consenso deles que se dá através da prova de trabalho, é o que garante que essa transação ocorra de uma ponta para outra, sem que tenha necessidade de confiança entre eles. Por quê? Porque o algoritmo garante isso. Então, no final das contas, a gente acaba atuando como Banco Central. Eu sei que é péssimo falar isso, que a gente atua como Banco Central, vamos lá, Câmara de Liquidação do Banco Central, porque a gente está indo para uma imagem centralizada. Mas, na prática, o que a gente faz é isso. O minerador é o cara que garante aquela transação, que ele faz com que ela aconteça. Eu dei toda essa volta para dizer basicamente isso. Então, na maneira simples, quem que é o minerador? O que que ele faz? Cara, ele é o cara que faz as transações. Ele é o cara que garante que o que você está mandando vai chegar para o outro. Então, Então, nós somos os processadores de pagamento e somos os garantidores dessa transação. eu achei uma ótima explicação, mas eu vou fazer o papel do advogado do diabo, que é o que meu pai faria comigo, tá? Mas por que isso Manda. chama mineração? Eu não entendi. O que isso tem a ver com minerar? Depois eu vou contar um caso engraçado sobre isso. Cara, minerar talvez seja um dos nomes mais terríveis que se tenha para isso. Porque minerar parece que eu tô com uma picareta, né? Batendo numa pedra e tentando achar uma pedra preciosa. Mas o minerar é basicamente porque dentro desse processo de prova de trabalho, proof of work, em inglês, eu preciso com isso encontrar um, um hash, vamos lá, né? Porque agora complicou mais ainda a história, né? O Ray, o nosso CEO, ele tem uma explicação que para mim eu achei genial, que é o Sudoku. Cara, basicamente,
resolver a mineração, aí você resolveu o hash, aí você resolveu um sudoku. Então tem uma série de números ali que a gente precisa resolver aquele enigma. Só que aí, ao contrário do que muita gente fala, que o minerador resolve um problema matemático extremamente complexo, ele não resolve, ele faz basicamente um processo de tentativa e erro. Um processo iterativo, onde ele fica tentando várias combinações de números para conseguir chegar numa sequência determinada, que é o que o algoritmo te obriga a encontrar, de zeros, na verdade, que é o nonce do bloco, e se ele acerta isso, ele basicamente minerou o bloco, porque ele descobriu o bloco. Mas ele descobriu isso tentativa e erro. Então, o poder de processamento da rede, ou, enfim, o que é o teu poder de processamento é a quantidade de tentativas que você consegue fazer por segundo. Então, na prática, é um processo de tentativa e erro. Então, por que minerar? Porque eu estou descobrindo, estou tentando e errando, acertar uma sequência de números que correspondem a um algoritmo criptográfico, no caso do Bitcoin, o algoritmo SHA-256, de hash, e com isso eu vou tentando até eu conseguir acertar aquele que é considerado válido pela rede. Quando eu acertei ele, eu descobri o bloco. Por isso o nome minerado. Então, no fundo, tem dois tipos de usuários de Bitcoin que rodam códigos diferentes. Tem usuário que roda um código para validar as transações, que é o que a gente chama de mineração, que é o que você também chamou de banco central descentralizado. E tem usuário que roda só o Node. É isso? Qual é a diferença, Seguro? assim? Tipo, rodam o mesmo código e tem um código a mais? Como funciona essa estrutura? Tá, vamos lá. Quer repetir a pergunta? Bora. Não, você me explicou o que é mineração, você me deu uma boa explicação o que é mineração, mas você falou algumas palavras que eu não entendi direito. E a principal delas é o que é essa tal de prova de trabalho? Cara, a prova de trabalho é basicamente o algoritmo de consenso. Como que você consegue resolver um problema onde você tem partes da rede que não são, que não estão necessariamente, não se conhecem, né? Não estão uma do lado da outra, consigam ter uma tomada de decisão convergente. Isso é o problema dos generais bizantinos. Quem quiser dar uma olhada sobre isso, dá uma pesquisada sobre o problema dos generais bizantinos. E vamos lá. Fazendo jabá aqui, tem um texto que explica isso traduzido lá no Explica Bitcoin. Não, e vamos lá, né? Eu não sei se você já trouxe isso em outros podcasts, né? Mas a história do o Bitcoin não foi a primeira forma de dinheiro digital. A intenção de se ter um dinheiro digital não surgiu no Bitcoin. Isso já vem desde antes, desde os anos 90. E justamente você tinha um problema sério, que era o problema do gasto duplo. E que o problema do gasto duplo ele está muito relacionado com o problema dos generais bizantinos. E aí, o que o Satoshi, quando ele concebe o white paper do Bitcoin, ele faz é juntar várias tecnologias, várias ferramentas, coloca tudo isso no mesmo, empacota tudo isso no mesmo algoritmo e resolve o problema dos generais bizantinos, resolve o problema do gasto duplo. E a forma que ele faz para isso, enfim, de maneira extremamente simplificada e simplista, é com a prova de trabalho, que no caso do Bitcoin é usando o algoritmo SHA-256. Eu acho que eu falei uma bobagem, talvez, mas tudo bem. Bom, eu não, eu entendo menos que você, então você falar uma bobagem não me pareceu. Eu não sei o nome do algoritmo ou do tipo de criptografia, essa parte ainda tá na minha lista de a estudar, eu ainda não estudei. Sei não. Cara, é que vamos lá, basicamente, o que o Shadow 5, a prova de trabalho faz? Né? Ela te obriga que você resolva, que você empregue trabalho, esforço computacional, para você conseguir, com isso, é, ser o detentor e você ser, assim, vamos lá, o ente que pode escrever na blockchain. Né? Você é o cara que ganha o poder para isso, né? E
O que basicamente Em você poucas faz? palavras, é quem pode gritar bingo, basicamente. É É quem quem é. grita bingo. E aí que tá. Vamos deixar tudo isso de forma mais simples. O que você consegue fazer? E aí, com com a prova de trabalho, da maneira como foi construído dentro do Bitcoin, o cara que grita bingo, ele consegue gritar bingo e ele consegue mostrar a cartela para todos os outros coleguinhas que estão também tentando fazer o bingo. E todos os outros caras, eles acabam sendo estimulados aí por todo o mecanismo de recompensa do algoritmo, isso baseado em teoria de jogos, eles são estimulados a serem cooperativos com a rede, então a eles serem honestos. Então, quando eu grito bingo e começo a mostrar minha cartela para todo mundo, os outros caras vão, se a minha cartela está correta e eles conseguem auditar isso, se ela está ok, eles vão validar. Só que eu precisei empregar esforço computacional, eu precisei empregar trabalho, e aí vamos colocar trabalho no sentido termodinâmico. Cara, esse trabalho é energia que foi utilizada para gerar algo. Então, sim, eu empreguei joules, kilojoules de energia para montar aquele hash. E com isso eu ser capaz de escrever o bloco. Você está fazendo sentido tudo isso ou não? Então, por isso que se chama prova de trabalho. Então, eu grito bingo, empreguei muita energia para fazer isso, e eu posso mostrar a cartela para todo mundo, e eu consigo com isso escrever o bloco. E quando eu escrevo esse bloco, eu posso também, tenho esse direito, pelo algoritmo, pela regra do jogo, que todo mundo segue a mesma regra, a escrever ali mais, hoje, 6,25 bitcoins para o meu endereço, mais as taxas de transação para o meu endereço. Isso é o que o minerador consegue fazer. Por isso que ele é recompensado. E pergunta, porque assim, você descreveu basicamente essa questão do esforço ser remunerado. Você passou a enxergar esse aqui, porque assim, isso é um processo que eu já conversei com muitos bitcoinheiros e rolou inclusive para mim, assim, de começar a enxergar esse conceito de prova de trabalho não só como mais um algoritmo, mas como um modelo mental que se enxerga na realidade, assim, sabe? Tipo, parece que é uma maneira que você começa a ver o mundo, assim, tipo, para outras áreas da vida, assim, tipo, quase como se fosse uma nova palavra para traduzir o conceito de meritocracia, só que sem um juízo de valor negativo que associaram a ele. Você sentiu isso Sim, rolando com você conforme você foi, sabe, tipo, porque assim, eu tive, sei lá, vários momentos de epifania sobre o mesmo conceito e sempre se aprofundando mais para esse viés não só o que faz pela rede Bitcoin, mas como isso afeta o mundo e o mundo é dividido entre prova de trabalho e prova de participação. Você sentiu isso também? cara, com certeza. E vamos lá. Até respondendo isso, a gente já vai. Não sei se eu estou ferrando com todo o teu script aqui, mas entrando em uma das perguntas que fizeram lá no Twitter, né? Sobre os casos dos caras que basicamente conseguiram resolver blocos com computadores comuns, né? É, só dá o crédito, então, é o BR in Flames. Beleza. BR em Flames. Cara, olha, vamos lá. O que é resolver o bloco? Cara, resolver o bloco é um bingo. É um bingo onde você tem uma cartela e você tem um negocinho ali girando as bolinhas que caem, certo? Cara, pode ser que você seja extremamente sortudo e que na terceira vez que você girou essa tua maquininha, você acertou. Só que o que acontece? O seu computador normal de casa, ele tem uma capacidade muitas dezenas de vezes menor, a capacidade de processamento dele, do que uma ASIC, do que uma máquina específica para mineração, né? Um circuito específico para mining. E, cara, mas pode acontecer. A chance ela é ínfima, ela é, mas pode acontecer. Então, mas você empregou o trabalho, você empregou o trabalho também. Então, cara, e no final das contas, muitas coisas são assim. Cara, você emprega trabalho, você vai fazer, você é recompensado. E aí, isso é um ponto que é interessante, cara, porque eu estava esses dias conversando com a gente dentro do nosso time, a gente tem uma galera que é quant, né? Como eu comentei antes lá da Arthur, que
O nosso DNA não é só minerar em si, mas a gente também busca sempre tudo que a gente faz é aliado com dados, ciência e modelagens objetivas, né? Estava conversando com o nosso cara de Quant, e a gente estava falando, cara, quando que é o ponto onde, teoricamente, talvez faria sentido você não estar numa pool de mineração? Você minerar por conta própria. E qual que é a resposta? Cara, é basicamente qual que é a tua necessidade de liquidez. De quanto em quanto tempo você precisa ter o teu payout? De quanto tempo você tem que fazer caixa? Porque quando você minera com a pool, você tem fluxo de caixa diário. Quando você não minera com a pool, quando você minera por conta, você está sujeito a esse, está muito mais sujeito a esse bingo. Então você tem que saber de quanto tempo você tem chance de acertar. E aí, nisso daí, o Satoshi, quando ele concebeu o processo, e aí ela parece, mas de fato ela não é, e tem alguns papers que justamente os caras discutem isso, mas ela é muito parecida com uma distribuição de Poisson. Então, você tem ali uma faixa de distribuição onde você tem a maior chance de você conseguir acertar o bloco. E, de fato, é isso. Você pode sozinho conseguir acertar. Talvez se você ficar 5 anos minerando, você vai acertar um bloco com o seu computador. Ou não, talvez não. Talvez nunca acerte. Talvez se você tiver 1 petahash minerando, em 1 ano você nunca acerte. Mas pode ser que você também acerte. Depende de onde que você vai conseguir cair dentro dessa curva de distribuição de probabilidade. Cara, Compliquei mais ainda as coisas, né? não, não, não. Eu quero aproveitar essa pergunta justamente para. Agora eu vou pedir quase um monólogo, assim, tipo, pode se sentir à vontade para responder essa pergunta da maneira mais detalhada que você quiser. Que é que a gente falou, sei lá, de máquinas muito grandes, equipamentos muito especializados, e no fundo eu sei que tem um pessoal que, sei lá, seguindo esse racional, que você tem uma chance em várias milhões ou várias sei lá quantas de colocar um pendrive e conseguir minerar, que o pessoal deixa pendrives rolando no computador porque vai que. E estatisticamente é muito improvável. Para a grande maioria das pessoas que fizerem isso, nunca vão conseguir minerar nada. Mas uma ou outra vai. Então eu te vou perguntar, qual é a história da mineração, sabe? Quando, sabe, começou em computador, pouquíssimo poder de processamento, foram surgindo os ASICs, tipo, quais foram os saltos evolutivos que marcaram esse processo, sabe? Tipo, sei lá, imagina que você tá, tipo, imaginando como vai ser um livro que vai ter, sabe, os principais capítulos, quais seriam eles? Cara, eu acho que o primeiro capítulo começa com mineração em CPU, né? Então, galera, acho que sim, aquela galera, eles estão muito antes, basicamente até antes do que os early adopters, né? Os caras que começaram a minerar lá antigamente, o cara como esse meu amigo, em 2012, minerava com um computador, com um laptop dele, CPU. Você conseguia, de fato, né, ter uma cadência razoável de resolução de blocos. A partir de um momento, os caras descobriram que você conseguia usar GPU para fazer isso. Então, os caras começaram a usar placa de vídeo. Com isso, você já teve um salto gigantesco no hash rate da rede, né? Então, e até existe, né, nessa época, o cara que quiser buscar, teve discussões e algumas críticas grandes dentro da própria comunidade, porque muita gente não gostava disso, porque os caras que mineravam com GPU, não é que eles estavam roubando, mas basicamente a competição era quase que desleal com quem estava na CPU. E aí, depois de um tempo, os caras da CPU deixaram de ser viáveis, e aí ficou todo mundo minerando com GPU. E aí você começa uma galera a fazer rig, fazer tudo isso. Nesse meio do tempo, alguns caras começam a minerar com FPGA, e eu confesso que na parte de FPGA eu tenho pouco conhecimento, mas isso não durou muito tempo, não teve um crescimento tão grande. E aí surge o período onde, acho que é 2016 para frente,
onde você começa cara, não tenho certeza se é 2016 ou talvez um pouco antes, onde você tem as primeiras ASICs, que é Application Specific Integrated Circuit. Então, circuito integrado de aplicação específica. Basicamente, o que isso quer dizer? Eu pego um circuito, eu monto um chip, onde toda a arquitetura dele é feita um, especificamente para resolver um determinado problema. Então, esse chip ele é extremamente especializado. Nesse momento, a gente tem um crescimento exponencial do hash rate. Por quê? Porque esses circuitos processam muito mais hashes, né? Eles fazem aquela operação de tentativa e erro iterativa do algoritmo de hash muito mais rápido do que uma GPU e infinitamente mais rápido do que uma CPU. E esses caras começam a... Você consegue fazer isso em escala, né? Num preço muito baixo. E aí você tem uma virada no mercado onde você deixa de ter muitas pessoas minerando em casa, fazendo isso de forma basicamente quase que artesanal e amadora, para uma obrigação quase de profissionalização. Porque quando você começa a fazer isso, você começa aí de fato a surgirem as grandes fazendas de mineração, né? As grandes mineradoras. Isso, na real, isso já começou a acontecer antes com as GPUs, né? Mas aí que tem uma manutenção um pouco mais fácil. Mas o mercado começa a crescer muito. E você começa a se profissionalizar. Você começa a precisar agora ter escala industrial para conseguir ter uma operação viável. E, cara, até uma imagem que a gente usou nos primeiros decks da Arthur era uma comparação do mercado de petróleo com de novo, não é nossa essa comparação, de um artigo da CNE, onde eles falam que se você pensar 200 anos atrás, a quantidade de energia, vamos falar em energia mesmo, né, em joules que você empregava para perfurar o chão e extrair petróleo, extrair uma quantidade equivalente de energia, era muito baixa. Então você ia em poços que estavam basicamente quase que brotando na terra, o cara com uma carroça de boi, ele conseguia furar um poço e extrair petróleo. Então ele empregava, vamos lá, 100 joules e tirava 10 mil joules de energia lá. E hoje a gente precisa de plataformas de alta profundidade, muito mais tecnologia embarcada, muito mais energia empregada para conseguir extrair energia também. Isso foi, e esse é um caminho natural do mercado. E a mineração viveu exatamente a mesma coisa. E nisso se enquadra a busca por energia barata, gestão de data center, sistemas de refrigeração, cadeia de suprimentos para você conseguir ter acesso a peças e componentes no prazo certo, na hora certa. Enfim, tudo que vem em cadeia com isso, né? E aí, inclusive, se você for olhar algumas discussões dentro do mercado, algumas moedas, vamos falar de outras moedas agora, se não só de Bitcoin. Monero, né? Monero, basicamente, é uma moeda onde o algoritmo está sempre mudando para que ele seja ASIC resistant. O que isso quer dizer? Os caras da comunidade não querem que a mineração se torne industrial. Eles não querem que alguém monte uma fazenda gigantesca de mineração. Por quê? Porque isso corre o risco de uma centralização. Vamos lá, no Bitcoin a gente não tem isso. A gente já falou antes, o maior cara do mercado tem 4%. Não tem como você ter muito mais do que isso do dia para a noite. Mas esses caras, essas outras moedas, brigaram por isso. Zcash, lá pelos idos de 2019, estava tendo uma briga muito grande dentro da comunidade, porque começaram a surgir as ASICs, então tinha os caras que mineravam com GPU, e GPU você consegue ter uma mineração muito mais descentralizada, isso é um fato.
E, cara, muita gente aqui que está escutando, vai conhecer alguém que minera Ethereum em casa, com GPU. Os caras mineravam Zcash com GPU e começaram a minerar com ASIC. E a comunidade ficou possessa, porque com o ASIC você estava, de fato, tergiversando o objetivo principal da comunidade, a descentralização e etc. Então, esse caminho, só que de certa maneira, vamos lá, é inevitável que uma indústria passe por esse processo. Então, você tem uma grande descentralização, e isso a gente sempre também tentou fazer uma analogia com o mercado dos provedores de internet, né? Quem usou aqui a internet no início dos anos 2000, final dos anos 90, sabe que você tinha um monte de provedor de internet. Eu sou de uma cidade de 24 mil habitantes, no interior de Santa Catarina. Cara, minha cidade tinha 2 ou 3 provedores locais, que eram galera de lá, entusiasta, que montou um provedor de internet. E hoje, quantos provedores de internet você conhece? Cara, são pouquíssimos. O mercado ele teve uma descentralização gigantesca, depois teve uma centralização e depois teve uma leve descentralização de volta. No final, isso é um processo natural do mercado. E no mining, isso também acontece. Só que a vantagem é que você consegue fazer isso sem basicamente regulação nenhuma. De novo, porque para a rede, o seu processamento é agnóstico em relação à localidade, a quem você é. Então, se você está processando aqui, ou está processando em qualquer outro lugar do mundo, o processamento é o mesmo. Então, você não tem barreira de entrada dentro do mercado em si. Você tem barreiras de entrada em questões de como que você vai organizar a sua planta, né? Dentro do país, consumir energia, etc. Aí são as barreiras. Mas a barreira não é dentro do mercado. Então, sim, você pode ter um processo de centralização, mas, ao mesmo tempo, a barreira para garantir a descentralização não existe. Todo mundo pode entrar. Só que o que acontece? Quando a competitividade aumenta, os melhores, os mais eficientes são os que sobrevivem. O bear market está aí ensinando isso para a gente. Quem tem custo de energia alto, quem tem overhead alto, quem estava extremamente alavancado, com contratos para honrar, que basicamente são quase impossíveis de serem honrados no preço atual, esses caras vão sair do mercado, são expurgados. É aquilo que o Taleb fala, né? Você tem esses movimentos que acontecem, eles expurgam os excessos. É aqueles incêndios pequenos que acontecem nas florestas para tirar o material inflamável para evitar que grandes incêndios aconteçam. Se fez sentido tudo isso? Sim, total. Cara, esse exemplo da floresta que é do livro Antifrágil, eu acho que a gente conversou isso tomando cerveja aquele dia lá no posto, mas foi tipo um dos exemplos, lendo desse livro Antifrágil, que me fez deixar de acreditar que um governo centralizador pode conseguir fazer as coisas de uma maneira melhor do que uma tomada de decisões descentralizadas, sabe? Tipo, no fundo, tanto esse exemplo quanto o exemplo do pão na União Soviética e na Inglaterra, que também é desse livro do Taleb, o Antifrágil, são muito claros, assim, tipo, por melhor que sejam as pessoas na tomada de decisão, se elas estão isoladas numa torre de marfim, elas não têm acesso, tipo, elas não têm uma capacidade de processamento tão grande que nem a somatória do processamento disperso em escala local, assim, se elas estão concentradas em um ponto. Isso faz muito sentido. E isso é maravilhoso, tipo, de toda a rede do Bitcoin e querendo ou não, rede do Bitcoin e mineração do Bitcoin são sinônimos, né? Exato, com certeza. Tipo, você vê que faz sentido a frase de falar que o Bitcoin é igual à prova de trabalho e a mineração, portanto. Tipo, no fundo, esse é o que você falou, é a espinha dorsal. Não Cara, faz. desculpa, Não, não, desculpa fala. te cortar.
tinha um gerente que falava, desculpa te cortar. E, cara, sim, tem uma frase, ela não é minha, não, cara, agora não lembro se é do Adam Beck ou é do Nick Szabo, de algum dos caras relevantes da comunidade, que ele estava falando que se você pegar todo o ouro americano que o governo tem, né, tá lá em Fort Knox, que é protegido por paredes de X polegadas de concreto, de aço, isso e aquilo, e todo o ouro tá lá dentro, né? E o Bitcoin, na verdade, ele é esse ouro digital que ele está protegido por uma barreira, por uma cerca de gigajoules e gigajoules de energia. Então, a segurança do Bitcoin e a essência dele está na energia, está na prova de que isso está embutido na prova de trabalho. Então, essa é a muralha que protege ele de ser confiscado ou de ser fraudado, né? Então, de fato, o Bitcoin é isso, né? E isso é o que, assim, quebra aquelas coisas bizarras quando se fala, não, o Bitcoin tem que mudar para Proof of Stake porque é mais ecológico. Cara, não faz sentido nenhum. Justamente a grande virtude e a grande fortaleza do Bitcoin é ele ser proof of work. Por quê? Porque isso garante que todo mundo consiga entrar no mercado em condições basicamente iguais. Cara, você não tem como entrar um ente no mercado hoje e dizer, vou tomar a rede. Esse cara não consegue. Se o Elon Musk, o Jeff Bezos falarem, cara, eu quero tomar a rede do Bitcoin, ele não vai conseguir comprar máquinas suficientes a tempo de tomar a rede e conseguir ter 51% do poder de processamento. Porque não é bem assim. Você não tem energia disponível, pronta para ser utilizada, você não tem infraestrutura de mineração disponível a curto prazo para você conseguir fazer isso. E isso é Proof of Work. E isso é o que garante a descentralização da rede e a fortaleza dela em relação a isso. Proof of Stake, não, o cara vai comprando e pronto. Ele vai comprando, vai segurando ali o que ele tem, depois de um tempo ele bota tudo ali no stake e pronto. É, E manda tipo, na brincadeira. no fundo é Proof of Stake, querendo ou não, é o que a gente já tem, né? Quem tem mais, manda mais. Pra que você vai Pois é. fazer toda a revolução do dinheiro digital encriptado, encriptografado, pra voltar ao mesmo sistema que era? Tipo, qual o sentido disso? Exato, exato. Aí, vamos lá, né? Quem que faz propaganda de Proof of Stake? Não precisamos nem falar, né? Cara, deixa eu te perguntar uma coisa que assim é premissa básica de todo o setor de mineração de Bitcoin, mas a gente não falou muito, que é tipo todo o setor de mineração parte de um pressuposto assim básico que não é conversado muito, mas que precisa ser. Precisa ser não conversado, mas precisa ser um entendimento comum, senão a pessoa não estaria nesse setor, que é a confiança e tipo esse sentimento bullish, esse autismo com o Bitcoin como ele é hoje em dia. Tipo, a confiança de que ele não vai mudar, sabe? Não vai chegar o Greenpeace junto com o cara de alguma moeda lá da altcoin que eu não lembro o nome e vão propor a mudança do código. Ou seja, o Bitcoin tem essa questão de uma confiança na imutabilidade. Tipo, por exemplo, quem está minerando o Ethereum não tem essa confiança e está tipo, minerando embaixo de uma guilhotina desde que eles estão pensando em fazer essa migração. Como você tem a confiança no sistema se o sistema pode mudar com poucos? Então a pergunta é: como a gente tem essa confiança na imutabilidade do código para construir um ecossistema tão grande em cima? Não, cara, quer ver aqui, ó? Fiz uma conta aqui rapidinha, tá? Manda. Cara, você tem aí hoje, só os mineradores públicos, tá? Mais ou menos 41 exahashes
de processamento que esses caras têm hoje instalados. Sem falar a quantidade de máquinas que esses caras têm para receber, tá? Que aí é bem mais do que isso. Só entrar lá na SC e ver os contratos de compra que esses caras têm. Alguém acha, sim, esses caras têm 40 hexa do que eu calculei ali, dá para pegar um pouquinho a mais, que eu não fiz a conta com todos. Que isso dá 20%, né? Basicamente da rede. Esses caras vão entregar todos os bilhões de dólares que eles investiram, que eles colocaram de grana, de esforço, porque alguém decidiu que o algoritmo deles tem que mudar. Esses caras não vão fazer isso. De novo, quem decide isso são os mineradores, porque eles que são os caras que comandam o protocolo, de certa maneira. Eles que validam as transações. Então a regra está na mão deles. Esses caras não vão fazer isso. Não é? Eles não vão jogar fora e rasgar todo o investimento que eles fizeram para simplesmente mudar o algoritmo e virar agora proof of stake, porque é mais bonito. Não vão fazer isso. Tem muito dinheiro empregado. É uma indústria gigante que surgiu e que ela só cresce em cima disso. E aí vamos lá, vamos voltar para uma das primeiras coisas que a gente conversou. Isso é intrinsecamente ligado com a indústria de energia. Então, quando essas duas indústrias, se os caminhos convergirem, elas assim, se fundirem sutilmente, cara, o mercado vai ter a consolidação vai ser muito maior. E tem outro ponto, tá? Que eu acho que isso vai ser muito doido quando acontecer. Hoje, as ASICs, elas já estão em um momento de vida onde o ciclo de vida delas é muito mais longo do que era antes. O que acontece? Até, vamos lá, de novo eu estou pulando nas perguntas do pessoal, né? Porque alguém perguntou sobre o ciclo de vida de ASIC. Desculpa, zoando todo Imagina, o teu pode deixar. script. A gente só vai deletando que dá tudo certo. É só ir rearranjando. E o que acontece? O ciclo de vida das ASICs, antigamente, era muito curto, porque você tinha saltos tecnológicos muito rápidos. Porque você estava lá em um tamanho de transistor que você era grande e você conseguiu ir diminuindo, e aí você, por lei de Moore, começa a ficar muito mais difícil você conseguir diminuir o tamanho desse transistor, né? E isso está diretamente relacionado com o seu processamento. Só para explicar, né? Então, é a tecnologia, o quanto você consegue processar pelo tamanho do chip. Então, o que acabava acontecendo? Você comprava uma máquina que em 2 anos ela já não era mais, ela não minerava mais o suficiente. Por quê? Porque já tinha surgido uma geração nova que era muito melhor do que ela, e essa geração que era muito melhor tornava a tua máquina basicamente inviável. Então você ficava num ciclo de você ter que ficar trocando máquina muito rápido, precisava de investimento direto, e de fato era uma atividade muito difícil de ser gerenciada nos termos de investimento. E hoje o mercado já está em uma situação, a tecnologia já está num momento onde a curva está muito mais suave. Você já não tem mais grandes saltos possíveis de maneira tão direta. Obviamente, disrupções podem acontecer, mas dentro do que a gente tem hoje de tecnologia, isso já não é mais tão factível. De novo, também não sou eu falando isso, eu, Paulo Paganelli, tem os grandes caras do mercado dizem a mesma coisa. E o que isso quer dizer? Uma ASIC vai conseguir durar muito mais, a princípio, tudo se espera. Quando uma ASIC começar a durar muito mais, de fato, dentro do balanço da empresa, ela começa a ter muito mais valor. Quando chegar um momento em que essas máquinas, dentro do balanço das empresas, sejam avaliadas como ativos de fato de valor, hard assets, cara,
se prepara que o mercado vai viver uma revolução. Porque o que você vai ter de fusão e aquisição acontecendo, onde as empresas vão utilizar os próprios ativos como garantia, e aí leia-se ativos, as ASICs, como garantia para fazer aquisições e crescimento, cara, o mercado vai, assim, aí de fato é tudo é mundo. Hoje isso não acontece, você chega para o banco com uma ASIC, ele não quer nem saber. E você vê quantos caras hoje, inclusive, fazem financiamento de ASIC, são pouquíssimos. Porque eles não. São basicamente empresas de cripto, empresas financeiras relacionadas a cripto, que topam fazer isso. Banco normal não faz. Agora, o dia que um Goldman Sachs, um Morgan Stanley chegar e topar, não, beleza, vamos fazer um leverage buyout aqui dessa mineradora. Cara, o mercado vai viver uma revolução incrível.